Graça e paz, abençoados. Glória a Deus pelas nossas vidas. Já estamos ao vivo aqui no culto online, começando esse abençoado culto para todas as famílias em Cristo Jesus. Você aí que vai estar conosco aí, graça e paz, né? E o poder de Deus vai penetrar na tua vida agora, a partir deste momento. Nós vamos louvar um hino. E a minha oração é gratidão a Deus pela tua vida, pela tua família, por tudo que te pertence, porque foi Deus que colocou nas tuas mãos para tu seres um administrador daquilo que tem nas tuas mãos, viu? Eu já preguei aqui que quando nós partimos daqui, nós não levamos nada. Então, aproveita a vida. Viva o hoje, porque o amanhã está nas mãos do Senhor. Viva o hoje, o presente momento, porque a nossa passagem aqui, a nossa vida aqui é curta. E nós não temos a previsão de quando vamos partir. Pode ser agora, daqui a pouco, amanhã, daqui a 100 anos, nós não sabemos. Deus sabe. Então, olha aqui, ó. Então você é um vencedor. Por que perder se Deus é vencedor? Perder, se Deus é vencedor, por que não ter? Se Deus é provedor, porque está só em meio à multidão? Se Deus está te olhando agora, se vai chorar, Deus compreende. Se a terra perdoa e entende, Deus então que faltava para mudar o teu viver. Se quiser viver, se quiser mudar, abra o coração. Deixa Deus te amar e te ajudar a chegar de ilusão. Se quiser viver, se quiser mudar, abra o coração. Deixa Deus te amar e te ajudar a chegar de ilusão. Como quem já transpassou uma barreira por amor, seja por Deus vencedor. Se quiser viver, se quiser mudar, abra o coração. Deixa Deus te amar, te ajudar a chegar de ilusão. Como quem já transpassou uma barreira por amor, seja por Deus um vencedor. A única forma de sermos vencedores é através de Cristo, o próprio Deus em nossas vidas. Então, nós vamos só já ministrar a palavra, porque nós temos probleminha de garganta. Aqui nessa região sudeste o clima vem de supetão. No momento que está frio, esquenta de repente e vice-versa. Então vamos ao que interessa nessa noite, que é ministrar o Evangelho da Graça. Amém. Glória a Deus pelas nossas vidas. Aba Pai, louvado seja o nome do Senhor. Então nós estamos pregando uma série de mensagens, obras da lei, obras da velha aliança. Nós já pregamos sobre o jejum, sobre a Páscoa judaica, já pregamos aqui sobre vários assuntos. E hoje nós vamos pregar aqui sobre
a apresentação de criança. Né? Era da velha aliança ou tem na nova também? Nós vamos ver agora, porque o melhor exemplo que nós vamos dar nessa noite é a vida de Jesus, filho de Maria. Né? Nascido de mulher, como diz a palavra. Jesus de Nazaré. Nós sabemos que tem duas manifestações de Jesus. Ele antes da cruz e após a cruz. Duas manifestações. Jesus num corpo carnal e Jesus ressuscitado. Verdadeiramente. Então vamos iniciar o nosso culto online. Já louvamos aqui. Porque perder, né, as pessoas, né? Hoje eu estava pensando aqui, ó. Se eu tivesse conhecido Cristo há mais tempo, né? Tive uma vida inteira. Mas o tempo de Deus vem na hora dele. A vontade de Deus é de Deus. A vontade é dele. E ele faz as coisas na vontade dele. Não é pela nossa vontade, é pela vontade de Deus. Se fosse pela nossa vontade, a gente ora pela pessoa, quer que ele cure imediatamente, com a intenção da pessoa ser curada e a pessoa recebeu o elogio. As pessoas que curam outro, que diz que cura, porque quem nos curou foi que Jesus na cruz. Mas a pessoa ora, põe a mão na cabeça, a imposição de mão era da velha aliança, não tem nessa aliança. Aí a pessoa se sente bem, porque a nossa mente, quando tem uma boa conversa, a gente alivia o estresse, alivia muita coisa. Que a depressão é na mente, é espiritual. Né? Então, as pessoas oram pela pessoa e a pessoa fica bem, aí ele fala, tá vendo? Eu sou poderoso, orei, a pessoa melhorou, tirando os méritos de Deus. Então, na cruz, a palavra diz que nós fomos curados na cruz. Não esse corpo carnal, o nosso espírito. Esse corpo carnal nosso vai... É difícil uma pessoa nascer aqui nessa terra e não contrair uma doença, não sofrer nessa terra. Todos nós passamos por tribulação, sofrimento, angústia, dor, tristeza, alegria. Isso é coisa do ser humano. Então vamos ao estudo dessa noite. Nós vamos falar hoje sobre a apresentação de criança. Então tem muitas obras. Essas obras, nós chamamos elas, a Bíblia chama de obras mortas, ou rudimentos da lei. Obras mortas e rudimentos da lei. Então, nós vamos dar o exemplo do próprio Jesus antes da cruz. Né? Vamos pegar a nossa espada aqui, a nossa ferramenta, e vamos ler aqui um versículo aqui em Romanos 7. Esse versículo no estudo já está lá no final, mas nós vamos ler 7,4. Romanos 7,4 para nós iniciar o estudo. E vamos ver o exemplo de Jesus, quando o nascimento de Jesus, filho de Maria. Né? Nós temos muitos estudos profundos. Você pode perceber que se você assistir a mensagem toda, nós estamos falando sobre a apresentação de criança. Mas durante essa ministração, vai ter muitas revelações de outros assuntos. Vamos lá, 7,4, Romanos 7,4. Diz assim, ó. Assim, meus irmãos, também vós morreste relativamente à lei. Tá vendo? Nós estamos mortos para a lei para nós está morta. Por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Tá vendo? Este versículo fala das duas manifestações de Jesus. Então, diz aqui, ó. Por meio do corpo de Cristo, para pertencer a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos. O mesmo Jesus em carne que foi sepultado, ele ressuscitou. Então, este que ressuscitou é o que nós servimos hoje. Porque o antes da cruz, ele era judeu. Ele era mestre, servo da circuncisão, era mestre dos judeus. Ele veio para os judeus. Né? Mas, como diz a história, por causa da transgressão dos judeus, não receber Jesus como Messias, veio para os seus e os seus não receberam. Então,
veio a salvação para os gentios. Que os gentios da época e nós, depois que já nascemos, nós já nascemos salvos. Salvos, entre aspas, aqueles que foi eleito, escolhido por Deus. Porque nem todas as pessoas foram escolhidas. Porque em meio aos filhos de Deus, tem os filhos da perdição. Filho da salvação, filho da perdição. Quando Jesus, antes da cruz, falou da ovelha e do bode. Uns foi separado para um lado, outros para o outro lado. Então tem separação do filho da salvação com o filho da perdição. Aí a pessoa diz, e o filho da perdição vai para o inferno? Que inferno, querido? Todo o corpo de todos os seres humanos, o inferno que a Bíblia fala é a sepultura. Ele vai ser atormentado a vida inteira no inferno. Aqui na Bíblia não fala disso. De fogo eterno aqui, que vai sofrer a vida, o espírito vai ficar sofrendo a vida. Isso aqui é a criação do homem. E nós vamos chegar nesses estudos lá. Mas quando nós chegarmos nesses estudos, ou seja, nós estamos dando o beabá. Nós já estamos chegando na metade do beabá e vai se aprofundar mais. Vai ter fim? Não. Nós vamos pregar aqui sobre quando Jesus disse, e chegará o fim. O fim de quê, Não é o fim do mundo. O mundo não vai se acabar, querido. As pessoas estão com medo. Sinal de guerra é a vinda de Jesus. Jesus não vai voltar também mais não. Viu? Se Deus te der 3.000 anos para você viver nessa terra aqui, ninguém é pouco. Você pode viver 10.000 anos nessa terra que você não vai ver Jesus vir nas nuvens mais. Nem os judeus não viram, porque vir nas nuvens era a linguagem dos judeus. Vir nas nuvens significa juízo. E Jesus fez juízo aos judeus. É tanto que Jerusalém foi destruído, o templo foi destruído. O juízo já foi feito. E o Apocalipse, nós vamos chegar lá. Não vamos entrar nesse assunto agora, que hoje nós estamos pregando sobre a apresentação de criança. Agora, nós já lemos aqui, falamos de que nós servimos ao Cristo ressuscitado. As denominações, as religiões estão seguindo a Jesus de Nazaré antes da cruz. Isso aí já foi passado. Nas mensagens anteriores, nós vimos aqui que Hebreus 6, 1, 2, tudo que Jesus antes da cruz ensinou foi para os judeus. E Paulo falou para os judeus, tudo que Jesus antes de morrer na cruz e ressuscitar ensinou para vocês, vocês põem à parte. Porque agora nós estamos andando num novo e vivo caminho. Agora nós somos pessoas, novas criaturas em Cristo. Nós vivemos em espírito e em verdade. Adoramos em espírito e em verdade. Porque antes da cruz tudo era sombra, tudo tinha uma simbologia. Era simbolizado por água, era simbolizado por fogo, era simbolizado por pomba, tudo tinha um símbolo. Era sombra da perfeição que viria depois da cruz. Nós vamos abrir aí no livro histórico de Lucas. Mas Lucas é Novo Testamento. Está lá no Novo Testamento, mas não tem a revelação da graça depois da cruz. Então conta a história de Jesus de Nazaré, do nascimento de Jesus, da morte de Jesus e a ressurreição. Mas depois da ressurreição não conta. Que é onde Jesus aparece para o apóstolo Paulo e entrega nas suas mãos a revelação de Deus para nós, o Evangelho da Graça. Lucas capítulo 2. Nós vamos ver aqui, Lucas 2. Os outros livros também tem, mas aqui 2:21. Vamos ver aqui, Jesus, capítulo 2 de Lucas, fala do nascimento de Jesus, Do nascimento de Jesus, que ele nasceu lá quando foi para o censo, e Maria grávida, e já completando os dias, ela deu à luz a Jesus, nessa viagem que eles foram para se inscrever no censo, que todos tinham que se inscrever lá, era uma coisa da lei do país lá,
E quando chega lá na determinada cidade que eles foram se inscrever, não tinha hospedaria, então eles foram para um estábulo. É um curral, né? Aqui para nós, lá era estábulo, aqui para nós é um curral. E Jesus nasceu, lá diz que é numa manjedoura, num coxo. Aqui para nós é um coxo que servia comida para animal, né? Eu lembro que quando eu ia lá para o sítio do meu pai, tinha uns coxos lá e eu deitava lá e tirava uma soneca fresquinho, né? E Jesus nasceu nessa manjedoura, um coxo que servia comida para animais, né? E os animais, era tipo uma casa, um estábulo, porque lá na região de Jerusalém era um deserto. Então, quando vinham as tempestades de areia, os animais também tinham que estar protegidos. Assim como as pessoas, e as casas eram geralmente de pedra, como o templo de Jerusalém, que as tempestades muito fortes. Né? Então, vamos aqui, ó, já está vendo como vem a revelação, já entra um pouco de geografia, né? De muitas coisas aqui. Vamos ver aqui, ó, versículo 21. O capítulo 2 fala do nascimento e da história do nascimento de Jesus. E aí vem aqui, ele nasceu, versículo 21. Completado 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo, antes de ser concebido. Então, esse jovem Jesus, antes de ser concebido no ventre de sua mãe, ele já recebeu o nome de Jesus. Né? Então, aqui nós vemos que isso aqui é da velha aliança, da Torá, os primogênitos, os filhos, as filhas também, todos eram apresentados no templo, o homem era circuncidado. Nós vamos fazer a leitura a seguir, você vai ver. Né? Aqui, por ser homem, diz aqui, ó, completado 8 dias para ser circuncidado, o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamaram o anjo antes de ser concebido. Versículo 22. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, preste atenção na sua Bíblia aí, se você estiver acompanhando aí na sua casa, ou estiver anotando, depois você vai ler, olha aqui, passados os dias da purificação deles, segundo a lei de passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Né? Conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado. E para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas, de pombas, né? Ou um par de rolas, que lá na minha região chama rolinhas, né? Aquelas pombas selvagens do mato, ou 2 pombinhos. Um par de rolas ou 2 pombinhos, né? Pronto. Lemos aí 4 versículos. Aos 8 dias, Jesus circuncidado. O homem era circuncidado ao 8º dia. Isso era da lei de Moisés. E passados os dias da purificação, de sarar a ferida da circuncisão, era apresentado no templo. Isso era mais ou menos 40, 45 dias. Eu não peguei a data exata, mas é entre 40 e 50 dias isso aqui, a purificação da circuncisão. Né? Então, hoje, né, quando eu estava na denominação, né, a nossa denominação chamava Comunidade Evangélica Paraíso de Deus. Hoje não existe mais, porque eu conheci a verdade e a verdade me libertou. Eu conheci a verdade e a verdade me libertou. Então, por exemplo, se você leva seu filho para apresentar na dita igreja, na congregação, como diz o ditado, né? Eles falam igreja, mas igreja somos nós. Depois da ressurreição de Jesus, da morte de Jesus na cruz, da ressurreição, ele não habita em lugar que se chama de igreja, porque a igreja somos nós, ele habita em nós. Se ele tiver de habitar, é no homem, como igreja. Ele não habita em local que diz que é igreja. Ah, Deus, venha para aqui que aqui tem a salvação. Não, a salvação não está no lugar. A salvação foi feita lá na cruz, por intermédio de Jesus Cristo.
Viu, querido? Então, as pessoas que levam para apresentar na igreja, por exemplo, do sexo masculino, ele também tem que ser circuncidado. Porque isso aqui era obra da lei. Todo o tempo aqui fala aqui, ó. Passados os 8 dias da purificação, segundo a lei de Moisés. Tá vendo? A lei de Moisés. Uma pessoa uma vez me criticou, disse, a lei é de Deus. A lei é de Deus, né? Mas Deus, quando tirou o povo do Egito, ele deu uma lei específica, porque o povo estava sem lei. Então eles precisavam de uma lei para Deus corrigir ele, porque sem lei não tem jeito de você corrigir ninguém. Então tinha que ter a lei. Então a lei foi adicionada até a vinda de Jesus. A lei foi adicionada até a vinda de Jesus. Está entendendo, querido? Né? O meu intuito aqui é que você aprenda a palavra. Meu intuito aqui não é criticar no lugar que você está. Eu não tenho nada contra a tua vida do lugar que você está. Eu tenho a ver com a doutrina que nós seguíamos antes. Eu também segui enganado, que não conhecia a verdade. Então, Jesus foi circuncidado. Isso era obras da lei. Era a lei de Moisés. Aqui está dizendo, ó, passados os 8º dia da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Por que apresentar as pessoas ao Senhor? Porque na lei, Deus não habitava no homem. Deus habitava lá, ele habitava lá no templo. Ele estava no céu e a arca estava lá simbolizando que a presença dele era só naquele local. Né? A arca simbolizava a presença de Deus. Aonde a arca estava, o povo estava ali adorando, porque sabia que Deus estava presente ali. Ó. A arca. Né? Até nas guerras, se você lê o Velho Testamento, lá nas guerras, quando eles iam à batalha, o exército, quem ia primeiro na frente era a arca, os levitas levando a arca. Né? A arca, quando os exércitos adversários viam a arca, diziam, ó, o Deus de Israel, o poderoso Deus deles, está na guerra. A presença dele, então ele já ficava tudo tremendo. Né? Aí tem um segmento, era a arca, aí vinha os levitas, vinha o grupo de louvor louvando a Deus e os soldados militares que iam para a guerra. Porque no Velho Testamento foi muitas conquistas. Deus prometeu a terra, a Canaã para o povo dele, mas ele prometeu, mas ele não deu de bandeja. Ele disse, a terra está aí, vocês expulsam o povo que está lá. Ó. Né? A terra é de vocês, eu já dei, a terra é de vocês, agora o povo que está lá, vocês têm que expulsar. Né? E foi uma luta, uma batalha tremenda, esse povo conquistou a terra e expulsou esse povo tudo de lá. E ainda tem os conflitos hoje, lá em Jerusalém, Israel, você vê lá, faixa de Gaza, isso tem tudo relacionado aqui à palavra de Deus. É porque as pessoas não querem buscar entendimento, né? Quer ouvir o que o homem diz, ó, você tem que fazer isso e isso, faz o que o homem diz. Nós, na graça, fazemos o que Jesus nos manda aqui através do Evangelho da Graça. Na quarta-feira nós vamos, para encerrar essa série de mensagens, nós vamos falar sobre línguas estranhas, viu? A pessoa vai para a denominação e o camarada começa a falar em língua estranha e vira aquele reteté e aquela bagunça toda e diz que é Deus falando com ele, né? Mas a Bíblia aqui no Novo Testamento diz que Deus não é Deus de confusão. Aí você tem que entender que língua é essa. Né? A língua mais usada que eles usam, que a língua é um idioma que eles usam, é a língua árabe. Né? A língua árabe. Então na quarta-feira nós vamos falar sobre língua estranha. Hoje nós estamos falando sobre apresentação de criança. Essa criança aqui, 8 dias de vida, ele é circuncidado. Depois que sara a circuncisão, ele é apresentado no templo. E tem que oferecer uma oferta. Tudo que se fazia no templo era pago. Tinha que levar uma oferta.
Tudo que se fazia no templo tinha que levar uma oferta e sangue era derramado. Depois da cruz, nós não precisamos levar animais para ser sacrificados em lugar nenhum, porque Cristo foi sacrificado, derramou o sangue por nós e ele fez um único sacrifício. Na lei era diferente. Dia após dia, mês após mês, ano após mês tinha que fazer o sacrifício. Cristo, com a única oferta, acabou com isso tudo. Então, hoje nós fomos justificados na cruz pela justiça mediante a fé em Cristo. É pela fé, mas não é a nossa fé, é aquela fé que eu já expliquei aqui. A fé, esta que é um dom, dada por Deus. Porque a nossa fé, você pode dizer, eu tenho fé demais, mas nos momentos de luta você duvida. Você não crê. Mas aqui Deus colocou para a gente crer. Né? Essa é diferente. Passados os 8 dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado. Aqui já entra outro estudo da lei. Todo primogênito será sacrificado. Né? Isso é lá em Êxodo, capítulo 13, 12, 13, vai falar sobre isso, sobre a consagração. Então, Jesus era nazireu, a lei do nazireado. O que era isso? Jesus não podia cortar o cabelo, nem navalha. Alguma podia passar na cabeça, igual Sansão. Você lembra? Sansão também foi consagrado a Deus nazireu. E esses primogênitos, tanto eram os machos, seres humanos, homens, como animais. Né? Na vaca gerava o seu primeiro filho, o bezerro, a ovelha era levada ao templo, consagrada ao Senhor. Esse é outro estudo que nós já estudamos bastante tempo isso aqui, mas nós estamos na graça. A gente prega porque, para nós te ensinar, nós temos que conhecer o Velho Testamento. Porque o Velho Testamento testificava do Novo. Tudo que estava no Velho Testamento era sombra do que nós estamos vivendo hoje. Né? Falava de Jesus. Né? Você lembra quando teve uma praga lá no meio do deserto, o povo já vinha para a terra prometida, por causa da desobediência deles, Deus lançou uma praga lá, que a serpente pegava neles e eles morriam. Aí teve que fazer uma serpente num caniço e levantava, e toda pessoa que olhava para aquele caniço, já simbolizando o que Cristo ia fazer lá na cruz, era curado. Né? Está escrito lá na história. Então, tudo era sombra do que depois da cruz ia se tornar realidade. Hoje nós estamos vivendo a realidade de Deus na nossa vida. Então, olha, a nossa vida espiritual foi definida lá na cruz. Aí as pessoas dizem, eu estou com medo de perder minha salvação. Se você é um escolhido de Deus, Ele te salvou lá na cruz. Ninguém toma a salvação. Você pode estar fazendo o que estiver fazendo aí. Você está perdendo o reino de Deus em vida. Né? Aí a pessoa diz, eu estou na graça, eu posso beber, eu posso matar, eu posso roubar. Né? Ele está perdendo o reino de Deus. Né? Você lembra do ladrão na cruz que foi salvo? Um foi, o outro não fala. Né? Mas Jesus disse, hoje estarás comigo. Né? Então, a salvação do nosso espírito, porque quem vai salvar aqui em nós não é esse corpo carnal. O que está salvo aqui em nós é o nosso espírito. Onde habita o Espírito de Deus junto com o nosso aqui. Ó. Deus habita aqui na nossa mente. Ó. Aí a pessoa pensa que é no corpo. Deus habita aqui na nossa mente. No nosso conhecimento. Quanto mais você conhece Cristo, mais o poder dele é executado na nossa vida. Eu já preguei sobre isso aqui. Se a gente for voltar, teve o tempo dessa ministração. Então, as maravilhas de Deus são excelentes. Né? Então,
apresentação de criança. Por exemplo, aí a palavra diz no Velho Testamento, no Novo Testamento, diz que antes da gente ser gerado no ventre da nossa mãe, Deus já nos conhece. Se você ler a palavra e procurar isso, você vai achar para todo lado. Antes de nós sermos gerados no ventre de nossa mãe, Ele já conhece. Já nos conhece. Entendeu, querido? Aí como é que a criança está nascendo no ventre, nasce no ventre da mulher, aí vamos apresentar a Deus. Antes de ele ser gerado lá, ele já conhecia. Vai apresentar o quê? Aqui, Senhor, teu mais um filho para... Né? Não tem lógica. Então, Deus nos conhece antes da fundação do mundo. A palavra diz que Deus nos conhece antes da fundação do mundo. Porque antes da fundação do mundo, tudo que está acontecendo ontem, Ele já sabia tudo que ia formar. Está entendendo, querido? Então, quando a gente passa a conhecer o plano de Deus, que é um mistério que não foi revelado para os judeus e para nós foi revelado, está sendo revelado. Por exemplo, para você que ainda não conhece a graça, não é mistério. Porque você só passa a conhecer os mistérios de Deus quando você conhece o Evangelho da graça, a sã doutrina, as insondáveis riquezas de Deus, a graça e o apostolado. Que é mediante o apostolado de Cristo, é mediante a fé. O apostolado de Cristo é mediante a fé. Né? Então, Jesus, filho, esse Jesus aqui, ó, que nasceu aqui. Nasceu aqui, ó. Ao 8º dia, circuncidado, apresentado no templo, pagou as ofertas, levou as ofertas para o templo. Ele estava cumprindo aqui, ó. E para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na lei, estava cumprindo o que a lei determinava. Então, depois da ressurreição de Cristo, nós não precisamos fazer isso, que isso aí era dos judeus, era a Torá, a lei de Moisés que foi dada para os judeus. Depois da morte de Jesus e ressurreição, nós temos a nossa doutrina mediante a fé em Jesus Cristo. Tudo que era para nós fazermos, Ele fez por nós na cruz. Ele cumpriu a lei por nós na cruz. Então, quando nós conhecemos a palavra, preste atenção no que eu vou falar. Tudo que nós precisávamos fazer, Jesus fez na cruz. Ele cumpriu a lei por nós na cruz. Jesus cumpriu a lei por nós na cruz. Então, quando nós recebemos este evangelho, o evangelho que foi dado ao apóstolo Paulo, e cremos, e praticamos ele na nossa vida, então, por meio da fé em Cristo, no que aconteceu lá na cruz, nós cumprimos a lei também, por meio de Jesus Cristo. Então, nós cumprimos a lei por meio de Jesus Cristo, lá na cruz. Deixa eu ver aqui se é Romanos aqui, vamos... Aqui nós acabamos a leitura aqui, nós vamos passar para outra aqui, ó. Romanos 3. Aqui, ó, eu vou ler só o versículo. 3,31, Romanos 3,31, digo, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei, cumprimos. Pela fé, nós cumprimos a lei, por meio de Jesus Cristo. Né? Então, esse Jesus antes da cruz, Jesus de Nazaré, que nós que conhecemos o Evangelho da Graça, nós sabemos, nós já lemos Romanos 7,4, que fala das duas manifestações de Jesus, né? Um antes da cruz e nós somos do outro, o que ressuscitou. Vamos ler de novo, para não ficar dúvida. Nós repetimos 100 vezes, 10 vezes, 1000 vezes, tanto que for necessário, nós repetimos. 7,4, diz aqui, ó. Assim, meus irmãos, também vós morreste relativamente à lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber,
aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então nós servimos o Jesus que ressuscitou, o espiritual. Ele é espírito. Ele não é mais carnal. Ele não tem ligação mais com Davi, não é mais filho de Davi, não é mais filho de Maria. Ele foi filho de Maria, né? Então, depois da cruz, ele não tem ligação mais com essas pessoas humanas. Ele agora é o Cristo ressuscitado, é o Espírito ressuscitado, é o ministério do Espírito, né? Ainda a pessoa diz, orar para Maria, para ela pedir a Jesus, não tem isso não, querido. Né? Isso é heresia. Né? Maria tinha autoridade, poder sobre Jesus antes da cruz. Ela andava do lado de Jesus. Ela era também uma seguidora de Jesus. Depois da cruz, né? Nem João, nem Pedro, nem eu, quando morrer, com aquele Jesus de Nazaré, nós não temos mais ligação com ele. Nós temos ligação agora com Cristo ressuscitado. O ministério do Espírito. É isso que as pessoas não querem entender, aí fica praticando coisas sem saber, se tornando transgressor da graça. Né? Porque quem está na lei hoje se torna adúltero, está adulterando. Quem está vivendo os mandamentos da lei e não está na graça, está adulterando. Porque toda a história aqui ó, em Marcos, Lucas, João, fala que Jesus era o esposo da igreja. Então, na cruz, houve o casamento. Ele agora é o marido da igreja. Isso é uma ilustração. Né? Então, houve o casamento na cruz. Então, Jesus é o cabeça da igreja. Nós somos os membros, filhos de Deus, que formamos o corpo dele. Eu já preguei sobre o corpo de Cristo. A verdadeira igreja, que os membros foram comprados com sangue lá na cruz. A verdadeira igreja só tem uma. Não tem placa, não tem nome de denominação, né? Essas outras que tem aí, igreja fulano de tal, chama-se denominação, tem um dono, tem um líder. A verdadeira é Cristo, o líder. É essa que nós servimos. Eu servimos, minha casa aqui serve a este ministério do Espírito, e mais de 13 milhões já no mundo já tem servindo a graça, que é o verdadeiro evangelho que ele deixou para nós, ressuscitado. Nós que éramos gentios. Aí você não é gentil, não? Eu fui gentil, porque agora eu me considero filho de Deus. Nós somos filhos. Nós fomos adotados. Eu tenho a mensagem também, porque foi adotado? Porque nós não éramos filho legítimo, então teve que ter adoção como filho legítimo. Nós fomos enxertados na oliveira verdadeira. Tem a mensagem também. Né? Então, nós estamos aqui, Romanos 7,4, né? Então nós somos do outro, o que ressuscitou. Né? Então, o cordeiro que tira o pecado do mundo, era Jesus de Nazaré, ele tirou o pecado do mundo, pronto. A finalidade que Jesus veio já se cumpriu. Se cumpriu na cruz. Agora o que nós estamos vivendo não é mais a finalidade que ele fez na cruz. É depois da cruz, o Cristo ressuscitado. Onde tem o Evangelho da Graça e nós servimos a Ele em espírito e em verdade. Nada é concreto, carnal assim, ó. Tudo é espiritual. As bênçãos são espirituais. Você tem que estar debaixo da graça do apostolado para você pegar suas bênçãos, que é espiritual, trazer do mundo espiritual para a sua mão e fazer existir nesse mundo. Vamos ler esse versículo aqui para nós passar para frente. Efésios 1:3. Na velha aliança, Deus prometeu uma herança para o povo de Israel, a Canaã. Nós cantávamos até um, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou. Nós não precisamos cantar mais para Canaã, porque a Canaã eram os judeus que chegaram na Canaã. Agora nós somos a igreja, né? A Jerusalém espiritual, né? As pessoas pensam que Jerusalém, aquela que está lá, tem alguma envolvimento, tem alguma relação com Deus. Não tem mais. Tem a espiritual, que é a igreja.
Eu tenho a mensagem aí, eu vou tornar a repetir essas mensagens de novo, para você compreender que estava chegando gente nova e não compreende, e a gente tem que especificar. Efésios 1:3 diz assim, ó, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espirituais na região celestial em Cristo. Se você está ouvindo essa mensagem, está crendo, aí no lugar que você está é uma região celestial em Cristo. Aqui onde eu estou, nós estamos é uma região celestial em Cristo. O Evangelho está sendo pregado, o Evangelho da graça, o Evangelho da incircuncisão. Entenda, viu? Porque se fosse da circuncisão, eu, homem, meu neto que está ali, meus netos, tinham que ter sido circuncidado. Quem prega o Evangelho da circuncisão tem que apresentar a criança que é da lei de Moisés. Tem que apresentar, antes de apresentar a criança, tem que circuncidar. Tem que levar os animais para ser sacrificados. Aonde é que vai sacrificar animal? O único lugar que tinha era o templo. Aí a pessoa me perguntou, e a sinagoga era o quê? Porque tinha sinagoga. O templo era um lugar em Jerusalém, era o único. A sinagoga era uma congregação do templo. Jesus chegou lá em Lucas também, ele chegou numa congregação, quando ele leu, que era o costume, levantava um lá dos homens e lia o texto daquele dia. Jesus levantou e disse, o Espírito de Deus, falou aquela palavra lá, hoje se cumpriu essa palavra que o Espírito de Deus, está escrito lá. Lê lá que você vai entender direitinho. Então, todas as bênçãos depois da cruz são espirituais. Mas como é que, eu preguei sobre isso já, mas como é que a gente fazemos para trazer essas bênçãos para o nosso mundo? Pelo conhecimento do Evangelho, o poder de Deus que é a palavra, nós trazemos pelo poder de Deus a existência na nossa vida. Essa casa aqui, ó, nós morávamos de aluguel. Então, era espiritual para nós. Nós sonhávamos com o sonho da casa própria. Nós sonhávamos com a casa. Nós já vimos uma casa, uma mansão muito bonita, né? Porque a casa sua, a sua casa, por mais humilde que for, é sua mansão. Foi Deus que te deu na tua mão, viu? Nós temos que ser gratos a Deus. Pela bicicleta que você anda, pelo carro que você anda, pela moto que você anda, pelo trabalho que você tem, nós temos que ser gratos a Deus. Então, trazer as coisas do espiritual para o nosso meio. Porque se fosse todo invisível, tem pessoas que vão viver aqui e vão viver na miséria. Mesmo tendo dinheiro, vai viver na miséria. Porque a pessoa mais pobre que tem no mundo é a pessoa que só tem dinheiro. Bens materiais. Preste atenção nisso. A pessoa mais pobre que existe no mundo é as pessoas que têm mais dinheiro. Então a felicidade não está nos bens materiais, não está nas coisas deste mundo. A felicidade está nas coisas de Deus. Quando você adquire uma coisa com suor e olhar para Deus, obrigado, Senhor, por ter me dado a força, por ter me dado a sabedoria, e hoje eu estou realizando aqui, estou no meu lar, o Senhor me deu força, me deu poder, me deu sabedoria, criei meus filhos, criei meus netos, hoje eu estou indo para, é um exemplo que eu estou dando, hoje eu estou indo para a formatura do meu filho, da minha filha, vice-versa. Isso é a maior riqueza para nós, querido. Que riqueza? Tem riqueza maior do que essa? Vale mais do que dinheiro. O dinheiro que o cristão pode ter muito dinheiro, mas o dinheiro é o resultado da prosperidade de Deus. Você tem que ter a prosperidade de Deus na sua vida, porque tendo a prosperidade você vai ter dinheiro. O dinheiro é o resultado da prosperidade de Deus na tua vida. Então não queira só ter bens. Tem até um versículo que diz que as pessoas mais miseráveis que só tem Cristo nessa vida. Mas nós já estamos vivendo aqui, ó, nós já estamos pensando na nossa vida eterna com Deus. Está notado aqui, se eu achar aqui, eu vou ler esse versículo. As pessoas mais miseráveis que tem é que só pensa nessa vida aqui, ó.
Ah, Deus não existe não, morreu, acabou. O ímpio morreu, acabou. Mas nós que somos filhos, nós vamos viver a vida eterna com Deus, querido. Amém, glória a Deus. Eu acredito na palavra. Se eu não acreditasse, eu não estava pregando aqui. Então, meu querido, já estamos aqui em Gálatas 4:4, já preguei sobre esse versículo, sobre por que Jesus veio, né? Então aqui se concretiza que Jesus, antes da cruz, ele era judeu, filho de Maria, filho de José, era um homem. Deus usou um homem para fazer a obra dele aqui, ó. Gerou um homem no ventre de uma mulher para realizar a obra dele aqui. Então as pessoas não acreditam nisso. Eu creio. Diz aqui, 4:4, Gálatas, diz aqui, ó. Vindo, porém, a plenitude do tempo. Plenitude. Completando o tempo. Ó. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher. Presta atenção, ó. Está escrito em Gálatas 4:4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, debaixo da lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Quando essa carta foi escrita, aquele povo lá que ainda não tinha sido recebido a graça, eles precisavam ser adotados por Deus. Os gentios, os gentios que não eram judeus, que não eram filhos, eles foram adotados por Deus. E os judeus que creram da mesma forma, já era filho, se tornou filho da salvação. Então, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Então Jesus, antes da cruz, ele era judeu, era mestre dos judeus, servo da circuncisão. Por isso que nós lemos lá em Romanos 7:4, diz que nós somos do outro, do ressuscitado, porque aquele antes da cruz, ele veio para os judeus. Mateus 5:17. E uma das finalidades dele também foi cumprir a lei. Vamos ver aqui, 5:17. Mateus 5:17, livro histórico, Mateus 5:17. E os fariseus, os saduceus, andavam atrás de Jesus para pegar ele, né? E diz aqui, ó, não penseis que vim anular a lei. Na minha Bíblia é revogar, anular. Ou os profetas, não vim para anular, vim para cumprir. Mateus 5:17. Não vim para anular a lei, eu vim para cumprir a lei. E na cruz ele cumpriu a lei. Quando ele disse, está consumado. Todas as escrituras, eu preguei aqui, até me criticaram, me mandaram umas perguntas lá criticando. Não, a escritura é para nós. Para nós. Quando Jesus morreu, tudo que estava escrito na escritura se cumpriu. O que é a escritura? Começa em Gênesis, os profetas, Esté, aquele livro, 1 Crônica, 1 Reis, é da lei, é as escrituras. Aí vem os salmos, o livro poético, o livro profético, as escrituras. Então, aquilo ali tudo se cumpriu. Mas os teólogos estão pegando aquelas profecias de Isaías, de Ezequias e jogando para o futuro, coisa que já se cumpriu. E fazendo medo no povo, para tomar o dinheiro do povo nas ditas igrejas. E as pessoas estão lá porque não tem coragem de conhecer a verdade, não tem coragem de examinar a escritura, que tem a verdade. Então, aqui, diz aqui ó, que ele veio para cumprir a lei. Na cruz ele cumpriu a lei. Desde o nascimento dele, ele foi circuncidado, apresentado, levou as ofertas para o templo, ele era judeu. Quando ele escolheu seus discípulos, ele disse, ó, vai pregar, de preferência, os filhos perdidos da casa de Israel. Não tomei rumo aos gentios, nem entreis em cidade samaritana, porque era tudo estrangeiro para ele. O povo legítimo eram os judeus. E os judeus estavam tudo
apostatado de Deus. Aos filhos perdidos da casa de Israel. Mas não adiantou. Aí Jesus morreu na cruz, fez o sacrifício, ressuscitou e o plano de salvação foi delegado para nós também. É a história. A palavra conta, a história aqui conta. Continuando, né? A apresentação de criança. Então, era uma obra da lei. Jesus de Nazaré, ele não era cristão. Ele se torna cristão quando ressuscita. É o Cristo ressuscitado. Jesus de Nazaré antes da cruz. Cristo ressuscitado depois da cruz. Não é fácil de entender? Mas você não entende porque está na denominação e quem está lá diz, esse aquilo ali está pregando heresia. Porque se você for pegar o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João e for misturar com as cartas onde tem o Evangelho da Graça, fica uma confusão danada. Então, aquilo lá foi o Evangelho da circuncisão. Até na carta de Gálatas aqui, vou ver se fala dos dois evangelhos. Dos dois evangelhos. E dos dois evangelhos, aqui na carta de Gálatas, no livro, no capítulo 2 em diante, fala dos dois evangelhos, que o evangelho da circuncisão teve grande glória. O apóstolo Pedro foi usado, teve grande maravilha pregando o evangelho da circuncisão, assim como Paulo também, o evangelho da graça. Na quarta-feira eu vou separar esse versículo, nós vamos ler, que não sai do roteiro aqui. Então, nós vimos aí que a apresentação de criança é da lei de Moisés. Era um mandamento da lei de Moisés. O homem tinha que ser circuncidado, o homem tinha que ser apresentado, a mulher também tinha que ser apresentada. E a definição de um homem era de um jeito, da mulher e de outro. Os dias da purificação, os dias do parto, tudo. Cada um tinha a oferta que tinha. Jesus aqui no capítulo 8 de Mateus. Vamos voltar lá para nós terminarmos essa mensagem aqui. Já tem algumas coisinhas, mas é pouco agora. 8. Mateus 8. Deixa eu ver se é Mateus 8 que está anotado aqui. Glória a Deus pelas nossas vidas. Mateus 8, 3. Aqui, ó. O versículo 1 ao 4 vai falar da cura de um leproso. Então, essa cura, ele foi curado. Aí ele se apresentou a Jesus e Jesus disse, vai no templo. Vamos ler aqui onde fala do templo aqui, ó. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, quero. O leproso chegou para ele, Senhor, se você quiser, pode me curar. Jesus disse, quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da lepra. Disse-lhe então Jesus, olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Então Jesus disse, não fala nada a ninguém, mas vai lá no templo, se apresenta ao sacerdote que ele vai te determinar a oferta que foi determinada pela lei, para dar testemunho ao povo. Está vendo? Tudo era da lei. Jesus estava vivendo debaixo da lei de Moisés. Ele era judeu. Então, se Jesus, antes da cruz, era judeu, o que ele ensinou foi para os judeus. Tem muitas lições para nós, mas não é doutrina. A nossa doutrina começa aqui em Romanos, aqui, ó. É por meio da fé. Você pode ler do 1 ao versículo 5, que vai dizer aqui, ó. Versículo 5. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios. A nossa doutrina por meio da fé, não é por sacrifício, é por meio da fé em
Jesus Cristo. Né? Nós estamos chegando ao final, vamos ver aqui. Então, nós passamos Gálatas 1:11 aqui, ó. Para nós terminarmos. 1:11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então nós seguimos este evangelho que Jesus revelou ao apóstolo Paulo. Ele escreveu a sã doutrina para revelar para nós os mistérios que estavam ocultos, e nós tornamos conhecedores. Por isso que nós vivemos uma vida diferente. Tudo que nós fazemos é por meio da fé. Não adianta você fazer obra. Deus não vai receber obra tua. Eu vou fazer um jejum. Deus não agrada mais disso. Era da lei. Então, se você está fazendo isso, você está adulterando. É um adúltero. Adúltero e prostituição não é homem e vice-mulher. Na religião também, na palavra de Deus, fala sobre isso. Então, se você está vivendo a lei de Moisés, está saindo com Moisés, é um transgressor da graça. Então está adulterando. O apostolado para nós aqui é a graça. Fé em Jesus Cristo. Então hoje, 2:20 aqui, ó. Hoje, diz aqui, ó. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Se você está querendo se justificar pela lei de Moisés, Cristo morreu em vão pela tua vida. Então, se nós vivemos pela fé em Jesus Cristo, a graça está realizada na nossa vida, concretizada na nossa vida. Então, nós estamos vivendo o reino de Deus em vida, sendo beneficiado pela herança, pelas promessas. O testamento foi aberto, nós recebemos a herança, as bênçãos está sendo derramada na nossa vida por meio do poder de Deus, da sua palavra em nossas vidas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Para nós terminarmos aqui, vamos concretizar aqui a palavra como o ministério que nós vivemos. 2 Coríntios. 2 Coríntios. Segunda Coríntios 3:17. Diz aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. O assunto aqui, eu começo no versículo 12. Ora, onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Vai falar do ministério do Espírito. Vamos ver aqui o 17. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Nós estamos vivendo um ministério do Espírito, porque tem, esse capítulo 3 fala dos dois ministérios aqui, ó. O ministério, o versículo 7, 3:7, ó. O ministério da morte era a lei. E o ministério do Espírito, versículo 8, que é de maior glória. O Velho Testamento teve uma glória tremenda, mas o ministério do Espírito, diz aqui, ó, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Aí está falando dos dois ministérios. A velha aliança, o ministério de morte, e a nova aliança, o ministério do Espírito, que é vida e vida em abundância. Amém. Glória a Deus. Quando Jesus, antes da cruz, estava anunciando o reino aqui, ele estava anunciando que ele era o caminho, a verdade e a vida. Depois da cruz, ele deu a revelação para Paulo e disse que nós já andamos num novo e vivo caminho. Que maravilha, né, querido?
Né? Então, isso era a apresentação de criança era um rudimento da lei. Quem pratica isso, Deus nem olha, porque é uma obra morta. Tudo que era da lei hoje é chamado de obra morta, rudimento. Na quarta-feira, nós vamos falar sobre línguas estranhas. É um assunto que 10 anos nós não tem mensagem de pregar 10 anos, mas nós vamos pregar uma mensagenzinha básica só para você ter uma ideia de que foi aquelas primeiras línguas que falou lá em Pentecostes, em Atos dos Apóstolos capítulo 2, e as que eles falam hoje, né? Então, quarta-feira eu te aguardo. Então, graça e paz, né? Uma excelente semana, né? Nós já vamos passar por lá de mês essa semana. Te desejo o melhor de Deus na tua vida. Que você conhecendo a palavra, você vai ter o melhor de Deus. Sabe quem é o melhor de Deus na tua vida? Cristo Jesus, o ressuscitado. Abba, Pai. Glória a Deus.